Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. Hoje, a nossa aula será sobre gêneros argumentativos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E para você que está aí se preparando para o Enem, essa aula será muito válida. Acompanhe comigo na tela. O que é argumentar? A argumentação é um conjunto de afirmações ou suposições que defendem um ponto de vista e que tem por objetivo convencer o leitor sobre algo. A argumentação é um recurso linguístico usado para influenciar o leitor sobre um ponto de vista ou uma opinião. Muito bem. Então, pessoal, argumentar é colocar o seu ponto de vista, não é? Eu tenho certeza que você já teve que convencer alguém sobre algo, não já? Eu já. E aí, você parou para pensar como você ia fazer isso? Argumentar, pessoal, ela precisa de uma justificativa, né, de dados jornalísticos, de fatos históricos e de estatísticas. Né? Vamos ver um exemplo do que é argumentar, né? Sustentar a sua opinião. Acompanhem comigo. O brasileiro, muito provavelmente, por desconhecimento, não gosta de museu. Isso é um ponto de vista, uma opinião, certo? Agora, vamos continuar assim. Prova disso é que cerca de 90% do povo tupiniquim nunca pisou em um desses espaços na vida, de acordo com o IBGE. E aí, pessoal, mudou? Com esse dado estatístico, né, sustentou a opinião? Sustentou, não é verdade? Então, os argumentos, eles servem para sustentar a opinião, ok? Acompanhe comigo na tela. A argumentação consiste em uma atividade discursiva, falada ou escrita, utilizada no intuito de influenciar determinado interlocutor por meio de argumentos. Os argumentos demandam uma estrutura composta por apresentação e organização de ideias e estruturação do raciocínio lógico em defesa de um ponto de vista. Tipos de argumentação em um texto. Nós temos aí o argumento de autoridade. É quando o autor do texto utiliza uma frase, citação ou ideia e a pessoa, ideia de outra pessoa ou instituição de pesquisa que ajude a embasar e fundamentar a opinião defendida. Argumentos de comprovação. É o tipo de argumento que utiliza dados estatísticas e notícias que ajudam a comprovar a veracidade da opinião defendida no texto. Argumento por raciocínio lógico. É quando o autor do texto encontra um ponto lógico que deixa óbvio e claro o porquê de defender aquele ponto de vista. Argumento de causa e consequência. Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, os motivos, os porquês e de consequência, os efeitos e a decorrência. Argumento por senso comum. Representa o senso geral, incontestável e massificado, e ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente. A estrutura geral de um texto argumentativo consiste em introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes, por sua vez, tem função distinta dentro da composição do texto. Vamos ver aí a introdução. É a parte do texto argumentativo em que apresentamos o assunto que tratemos e a tese a ser desenvolvida a respeito desse assunto. Então, pessoal, a introdução, ela pode ser até 7 linhas, né? E aí você começa falando sobre o assunto, o seu posicionamento profundo, né? Você vai se posicionar ali
sobre o tema. E aí nós temos o desenvolvimento. É a argumentação propriamente dita, né? Corresponde aos desdobramentos da tese apresentada. De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a um parágrafo, ok? Então, aí no desenvolvimento, você pode fazer 2 parágrafos e aí você vai explicar, pessoal, no desenvolvimento, em detalhes, o porquê do seu posicionamento, ok? No desenvolvimento, aí, a sua meta é convencer daquilo que você está expondo. Agora, nós temos aí a conclusão. A parte final do texto, em que retornamos à tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Então, a conclusão, pessoal, vocês vão retomar o ponto de vista, falar bem claro, ser bem detalhista aí no final, ok? Nós temos aí agora, observe na tela, o contra-argumento. É quando, para defender seu ponto de vista, o autor antecipa um possível argumento contrário ao seu e usam para mostrar que seu ponto de vista está certo. Ele funciona como uma resposta ao senso comum que o interlocutor pode ter. Exemplo: alguém que defenda o veganismo consegue produzir um bom texto argumentativo, se já conseguir se defender das possíveis objeções contrárias ao tema. Então, nesse caso, as objeções poderiam ser a falta de nutrientes em uma dieta, problemas econômicos gerado pela queda da produção agropecuária, entre outros. Contra-argumentar essas possíveis questões ajuda a construir um texto mais forte e convincente, ok? Agora, pessoal, vamos exercitar aí conhecimento da nossa aula de hoje. Acompanhe na tela. Leia o texto a seguir. Parece preocupado. E estou. Amanhã tem uma prova na escola e é impossível passar. Completamente impossível. Já experimentou estudar? É por isso, amanhã tem uma prova na escola e é impossível passar. Completamente impossível. Sobre os argumentos usados por Charlie Brown para defender sua opinião, podemos afirmar que, letra A, ele faz uma comparação, ou seja, uma analogia. B, ele cita dados estatísticos, números, que provam que é impossível. C, ele mostra que na história nunca uma pessoa passou em uma prova. Ou letra D, ele não apresenta um argumento que sustente a sua opinião. E aí, pessoal, qual será a resposta correta? Tenho certeza que você aí na sua casa já marcou a resposta correta, que é a letra D. Ele não apresenta um argumento que sustente a opinião. Vamos ao próximo? Leia o cartoon abaixo. Na minha opinião, o professor deve trabalhar por amor e não por dinheiro. Será que eu consigo pagar o aluguel desse mês com um abraço? O homem apresentou algum argumento para fundamentar a opinião? E aí, pessoal, você acha que sim ou que não? Marque aí no seu caderno. Não, né? De jeito nenhum. Vamos ao próximo. Leia a tira abaixo. Por que eu preciso comer verduras e legumes? Para ficar forte, você está muito magro. E por que você come só verduras e legumes? Para emagrecer. Qual o argumento da mãe para convencer o menino a comer verduras e legumes? E aí, qual foi o argumento? Para ficar forte, não é, pessoal? Argumentou. E aí, em seguida, nós temos
Que argumento a mãe usou para ele comer verduras e legumes? E aí? Para emagrecer, não é? Muito bem. E em que se baseia o humor presente na tirinha? Tem um humor aí, né, pessoal? Na contradição dos argumentos, né? Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Já espero você para a nossa próxima aula e para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, pessoal!